o acesso a essa obra, intitulada Depois da Pandemia, que catequese. Antes de falarmos sobre a obra e passarmos a palavra também aos irmãos e à irmã que vão participar dessa nossa cerimônia de lançamento, eu gostaria de convidar a todos a uma pequena prece, um pequeno momento de oração, né? Falar de pandemia significa falar também de dor, de sofrimento de muitos irmãos e irmãs. Numa hora, inclusive, em que as informações que nos chegam na realidade brasileira, de algumas grandes capitais do país, inclusive, é aquela de um aumento de números que, infelizmente, já são números assustadores. Nas últimas indicações que nós temos, cerca de 168 mil pessoas mortas no Brasil por causa da Covid-19 e quase 6 milhões de pessoas infectadas. Que a nossa prece possa subir aos céus por esses irmãos e irmãs. Eu vou convidar você, então, meu querido irmão e irmã, a seguir essa oração que reproduz as palavras do Papa Francisco por ocasião justamente da bênção Urbi et Orbi, que no mês de março ele realizou com toda a nossa igreja. Oremos. Permite-nos, Senhor, abraçar a vossa cruz. Abraçar a vossa cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade, de solidariedade. Na vossa cruz fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e da esperança. Dá-nos esta força, pois sois Deus com o Pai, na unidade do Santo Espírito. Amém. E assim, nesse espírito de fraternidade, de esperança, suplicando ao Senhor o consolo, a capacidade também de fazer dessa hora uma hora de discernimento, uma hora em que nós possamos reinventar o nosso processo evangelizador e, de maneira especial, dentro dele, a nossa ação catequética, é que, ao longo deste ano, diversos especialistas, diversas pessoas consagradas à pesquisa teológica, às ações pastorais dentro da igreja, vêm fazendo um bonito processo de diálogo e de discernimento. E essa obra que nós hoje estamos lançando na sua versão em português, o português no Brasil, ela é fruto justamente desse processo bonito de discernimento. E, para nós, na PUC do Rio, ao celebrarmos 80 anos desta Casa do Saber, desta nossa universidade, é uma honra muito grande a gente poder ter colaborado, participado desta empreitada. Por essa razão mesmo, a gente convidou o diretor do nosso departamento de teologia
professor Padre Valdeci Gonzaga, para dirigir as palavras de abertura dessa sessão solene. Boa noite, Padre Valdeci. Seja bem-vindo entre nós. Boa noite, Padre Avimar. Muito obrigado por este convite. Muito obrigado de forma especial, não apenas pelo evento, mas por aquilo que ele comporta e carrega em si, que é, então, o lançamento desta obra com título Depois da Pandemia, que é Catequese. E saúdo igualmente a nossa querida professora Maria Tereza Cardoso, coordenadora do nosso PPG, o Padre Jânio Sá, que esteve conosco, estudou conosco, e hoje é assessor da área da catequese nacional, lá em Brasília. Nosso abraço, nossa saudação à querida capital. Ao querido professor Javier Díaz Tejo. Muchas gracias, encantado, professor, sobre todo por este trabalho em comum entre nós outros. E saúdo ali o professor da casa, o padre Eduardo Calandro, que também está nos ajudando na área sistemático-pastoral. E o nosso querido Rodrigo, que está ali na parte da retaguarda, assegurando que nós não tenhamos grandes problemas técnicos, digamos assim. Nestes parabéns e nessas saudações, eu coloco a todos e a todas que nos acompanham, então, professores, alunos, e, é claro, a todos aqueles que nos acompanham também em países da América Latina, tentando entender um pouco o português, que é um desafio muito grande, entender um outro idioma, mas sendo dois idiomas bastante próximos e falando lentamente, eu acredito que dê também para entender. Enfim, Padre Javier, um grande abraço ao Chile. Isto é muito importante, que esta parceria entre nós outros, entre os dois países, e os países da América Latina, pode ser para nós outros uma oportunidade para trabalhar juntos, seja em pós-grado, em docência, investigação, publicações, todo este trabalho para o bem da Igreja, do pueblo, de los más diversos países latinoamericanos. Bueno, yo voy a hablar en portugués porque me facilita más y también porque yo creo que el gran número que nos sigue son de habla portuguesa. No âmbito da academia, eu gostaria de cumprimentar pela iniciativa, tendo presente Padre Avimar e professor Javier, sobretudo porque uma obra como esta e um trabalho de parceria se enquadra muito bem diante daquilo que o Papa Francisco tem nos pedido a partir do documento Veritatis Gaudium, em seu proêmio, naqueles 4 critérios que o Papa coloca de trabalhos em comum que qualquer universidade, faculdade, centro de teologia, na área acadêmica, na área pastoral, deve ter, então, presente. Em especial, é claro, para nós, alargando fronteiras no continente latino-americano. E o Papa coloca os 4 pontos, ou seja, como critério prioritário e permanente a contemplação e a introdução espiritual, intelectual e existencial no coração do querigma. E é importante porque a catequese, então, que ela tenha isto e como ponto primeiro o Papa nos coloca. A promoção do diálogo. Eu acredito que aqui é muito importante o diálogo entre as várias línguas, as várias culturas, neste tempo, nesta situação, trabalhando em vista da promoção e do crescimento da cultura do encontro, como nos coloca o Santo Padre. O terceiro ponto é a prática da interdisciplinariedade e da transdisciplinariedade, à luz, é claro, da revelação para superar o pluralismo, ou um pluralismo incerto, conflitual, relativístico que existe. E o quarto ponto, eu creio que aqui nos encontramos bem, a criação e atuação em rede com instituições
que compartilham, digamos, sonhos comuns. E um trabalho na área da catequese, em nível de continente, é muito importante. No âmbito da pastoral da igreja, eu digo que urge refletir sobre a questão da iniciação à vida cristã, sobretudo neste momento em que nós estamos ainda durante a pandemia, mas pensando no pós-pandemia. E nos colocamos algumas perguntas. Será que a catequese poderá continuar do mesmo jeito, presencial, ou ela deverá ser reinventada, recorrendo aos recursos das tecnologias digitais? Será que poderemos continuar com a mesma modalidade de catequese? Não teremos que investir na produção de material para plataformas digitais? E aqui nos encaixamos plenamente, quando nós, a partir das universidades, das várias instituições, produzimos material que possa ajudar, seja a universidade, mas seja também os muitos catequistas em cada um dos países no continente. Será que a pós-pandemia não pedirá de nós uma forma híbrida de atividades catequéticas? Ou ainda, teríamos que ser procriativos e não reativos? Isso é importante para nós, né? Tendo cuidado para não agigantar ainda mais, por exemplo, a exclusão digital nas camadas populares, tentando incluir a todos aqueles que precisam, então, ter acesso à catequese. Eu não tenho dúvidas em poder dizer, lembrando o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 4, que nos fala do valor de se ler os sinais dos tempos, que a pandemia do Covid-19 é, sem dúvida, o principal sinal dos tempos a ser lido, interpretado neste momento presente, e nele discernir o que o Espírito quer dizer às igrejas, como nós, então, lemos no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Muitos outros sinais somos chamados a ler, porém, o sinal da pandemia permanece e, pelo visto, permanecerá ainda por um tempo. Sob muitos pontos de vista, a humanidade acreditava ter superado os flagelos provocados por contágios de todo tipo, por causa dos grandes avanços da ciência e da técnica. Embora parte significativa de homens e mulheres continuasse sendo afetada por todo tipo de enfermidade, para os quais já se acreditava ter solução. E a pandemia, a crise atualmente em curso, afeta as incertezas adquiridas e serve de alerta contra a arrogância de uma razão muitas vezes instrumental que construiu um sistema, um mundo insustentável. Os impactos de um vírus minúsculo, invisível, são sentidos em muitos âmbitos da vida, desde os do convívio diário, feito de gestos e afetos, e cordialidade, aos mais complexos, como os que organizam sistemas de produção, circulação de bens, de serviços, ordenação de mercados, provocando uma crise econômica e social sem precedentes, que nos desafia a cada dia, em especial os mais vulneráveis, a encontrar soluções. E a Igreja não está isenta, encontra-se mergulhada neste grande oceano, neste grande mar. Lembrando o Papa Francisco, todos nós nos encontramos no mesmo barco. Talvez a analogia aqui, como nós temos já dito outras vezes, ela caiba bem. Ainda que num grande Titanic, em que alguns estejam em primeira classe, outras em segunda classe, outras em terceira classe, mas se o Titanic afundar, afundamos todos nós. Uma parceria como esta, Padre Abimar e professor Javier, e, é claro, todos os demais professores aqui, com toda certeza tem muito a colaborar
mas nos responsabiliza em continuar produzindo. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela parceria e que nós possamos realmente ajudar a igreja no continente, ajudar os povos do continente, a partir da catequese, a continuar sonhando, e os sonhos são aqueles de Cristo, que, como diz no Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Muito obrigado, obrigado a todos que nos acompanham, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Padre Valdeci, pela sua acolhida, sua abertura. Aproveitamos também para acolher aqueles e aquelas que estão chegando nos nossos canais, onde essa cerimônia de lançamento ela está sendo transmitida de maneira especial, o canal do YouTube do nosso Departamento de Teologia, da Teologia à Distância, e também o canal do YouTube do Catequese do Brasil. Nós somos mais de 150 pessoas que estão participando nas redes sociais desse lançamento nessa noite. Eu queria convidar a professora Maria Tereza de Freitas Cardoso, que é nossa coordenadora da pós-graduação, do mestrado e do doutorado do Departamento de Teologia da PUC do Rio, também para dirigir suas palavras. Seja bem-vinda entre nós, professora Maria Tereza. Seu microfone, professora. Boa noite. Está ouvindo? Estamos sim. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de saudar a todos e saudar um novo livro em lançamento no tema da catequese e tendo em conta o contexto atual que abre novas indagações sintetizadas na pergunta: depois da pandemia, que catequese? Desejo parabenizar o editor e apresentador do livro na edição chilena, o professor Javier, o tradutor e autor da apresentação do livro na edição brasileira, professor Apimar, os autores que colaboraram com seus olhares luminosos nos vários capítulos do livro, todos os que se envolveram para a edição. Parabenizo-os porque considero o tema tão relevante. Aprofundar questões sobre catequese e buscar perspectivas tendo em conta nosso contexto. Parabenizo-os porque o editor, os apresentadores e os autores trabalharam em rede e em associação, uma habilidade que favorece o diálogo no pensamento, na pesquisa e na ação e ajuda a somar e articular as contribuições. Parabenizo-os pela ideia de disponibilizarem a obra em acesso aberto e ao serviço, primeiramente, aos nossos estudantes de pós-graduação, que podem beneficiar-se mais facilmente desse apoio, ainda mais nesse tempo difícil, de acesso difícil às bibliotecas, e onde é importante que os estudos se compartilhem de forma digital também. Mas naturalmente penso em todas as outras pessoas que desejam enriquecer seu conhecimento, sua reflexão e encontrar pistas para projetos pastorais e novas possibilidades de atuação e colaboração. E assim também poderão beneficiar-se. É importante essa relação que aproxima em amizade, pesquisa e colaboração a todos, em especial a Universidade Finisterre e o Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC Rio. Ficamos, então, agradecidos aos que apoiaram o empreendimento e desejamos que possa esse estudo ser seguido de muitos outros passos semelhantes, para o bem da pesquisa, dos diálogos e da pastoral, na sua relação com as pessoas, tendo em conta a vida concreta, os sofrimentos e a responsabilidade comunitária. Saudações a todos. Nosso agradecimento, professora Maria Tereza, pela sua participação. Nós também queremos acolher, e agradecer a sua presença entre nós, ao padre Janisson de Sá,
que é, junto com a irmã Isabel Patuso, assessor da nossa importante comissão de animação bíblico-catequético da CNBB, grande parceiro também nas tantas atividades, né, nas tantas realizações que a PUC, também em parceria com a CNBB, vem realizando ao longo desse tempo da pandemia, nos ajudando a refletir sobre os rumos, os caminhos da evangelização. Seja bem-vindo entre nós, Padre Jânison, queremos lhe ouvir. Boa noite, Padre Avimar. Boa noite ao nosso amigo Javier Dias, do Chile, ao Padre Valdeci, ao Padre Eduardo, nossa querida professora Maria Tereza, e a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesta noite, nesse momento tão importante, que é o lançamento aqui no Brasil desta obra, creio, tão importante para todos nós, não somente catequistas, mas agentes pastorais, acadêmicos e tantos outros interessados. Trago uma saudação especial do presidente da comissão, né, o Dom José Antônio Peruso, o arcebispo de Curitiba e presidente da comissão, e também, às 18h30, estive, né, com o Dom Joel, que é bastante conhecido para todos e todas da PUC-Rio e do Brasil inteiro, nosso secretário-geral, que envia uma saudação especial, parabeniza a todos e todas pelo excelente trabalho e pede desculpas que, infelizmente, esta noite ele está participando de outro evento, uma outra reunião, mas que está em comunhão conosco neste momento, nosso querido secretário-geral, Dom Joel. É, de fato, esta obra é de grande importância para nós no Brasil, no Chile e para toda a América Latina e demais interessados. Depois da pandemia, que catequese. Tive a oportunidade de receber, né, o livro já faz alguns dias, né, e ler, né, uma boa parte dos textos. Que riqueza, né? Questionamentos, reflexões, temáticas tão importantes para a nossa ação evangelizadora, pastoral e catequética aqui em nosso país. Percebi, assim, alguns elementos importantes que foram salientados em alguns dos artigos, né? Uma motivação forte para que façamos novas experiências no pós da pandemia, experiências de fraternidade, temas relacionados à pobreza, à busca de fraternidade, solidariedade, né, atenção àqueles que mais sofrem. Também apareceu em outros artigos a temática do acompanhamento pessoal, né, o acompanhamento à pessoa concreta, não somente nesse tempo em que estamos vivendo, mas também no pós-pandemia. E ainda a reflexão sobre a valorização da pessoa, a valorização do humano, e não somente na necessidade que temos hoje, né, de superarmos esta mentalidade consumista, capitalista. Então, o convite feito por alguns autores, né, do acompanhamento pessoal à pessoa concreta em nossa ação evangelizadora, pastoral e catequética. E também aparece um outro artigo, a necessidade de fomentar o diálogo diante de tantos fundamentalismos, intransigências, ódio presente, às vezes, na rede social. Então, o convite feito por autores também a fomentar o diálogo, né? E aqui eu gostaria de lembrar o tema da campanha da fraternidade do próximo ano, né, que trata justamente sobre o diálogo e, ao mesmo tempo, a nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que também reflete em muitas partes, né, sobre a importância, a necessidade do diálogo, a necessidade de construirmos pontes e não muros. Enfim, né, o convite feito, né, nesta grande produção aí, depois da pandemia, que é catequese, convite forte que nos faz a uma pastoral e catequética, né, mais missionária, querigmática e evangelizadora.
Parabéns ao Javier, Padre Abimar e a toda a equipe, né, das universidades e os autores que trabalharam, muitos deles eu conheço, né? O Javier já nos conhecemos há mais de 15 anos, participando da Sociedade dos Catequetas Latino-Americanos, então são muitos catequetas que participaram deste trabalho, então a gratidão a todos pela grande contribuição na reflexão e no pensar a catequese e a pastoral em nossa igreja. Parabéns. Nós que lhe agradecemos, Padre Jânison, pela sua presença entre nós. Agora nós queremos, nessa segunda parte dessa cerimônia, poder apresentar, fazer com que você, que nos está acompanhando, possa compreender um pouco melhor a natureza dessa obra, que, repito, ela está em formato de acesso aberto. Qualquer pessoa que quiser, tanto a versão da obra em português, como a obra na sua língua original, que é a versão chilena, ela pode ser acessada de maneira livre por qualquer pessoa que queira ler o texto. Então, inicialmente, como eu disse, o texto ele foi um texto coordenado, ele depois vai nos falar sobre isso pelo professor Javier, da Universidade Finisterre, no Chile, e ele nos fez o convite a diversos autores, a diversos pesquisadores e pessoas envolvidas com a catequese, para que nós pudéssemos refletir, parar um momento e tentar responder essa pergunta. Quais os rumos que a catequese deve tomar, deve seguir, à luz justamente desse contexto de pandemia no qual nós nos encontramos. É uma obra, é uma coletânea, eu gosto da palavra, é uma grande sinfonia, com muitas vozes, mas essas vozes, elas apresentam a todos nós um grande coro, né? Um coro de afirmação e reafirmação do papel evangelizador, do papel fundamental que a catequese tem nos nossos dias e nesse contexto justamente da pandemia, o papel que ela continua a ter. A palavra depois pode nos remeter ao futuro e deve nos remeter ao futuro. Mas o que a obra quer nos fazer justamente entender, não é possível sonhar um futuro, pensar um futuro, se nós não começarmos a agirmos aqui e agora. E foi isso que nós fizemos. Começamos a refletir, cada um de nós. A ideia é que cada capítulo ele seja bastante breve, você vai ver isto, e a partir da edição chilena, nós fizemos, então, o trabalho de traduzir todo o livro para o português. Então, se trata, né, de uma tradução que agora nós colocamos, a PUC-Rio, o Departamento de Teologia da PUC-Rio, coloca à disposição de todos os brasileiros e brasileiras, todos também aqueles que têm acesso à língua portuguesa, para que possam se debruçar sobre as reflexões que ali estão. A única diferença entre a edição em espanhol e a edição em português é aquela, na verdade, de uma apresentação feita sob a minha autoria, né, desse texto que aproxima um pouco mais o texto também à realidade brasileira. Mas todos os demais capítulos, a apresentação, a edição chilena, foram conservadas também, para que você pudesse ter o texto mais próximo da sua versão original. Uma palavra também, 3 autores do livro são brasileiros, a saber, o nosso querido irmão Neri, ele tem um dos capítulos, o professor Eduardo Calando, padre Eduardo Calando, também muito conhecido, vai nos, inclusive, fazer uma reflexão sobre o capítulo que escreveu.
daqui a pouquinho, e eu também tive a alegria de escrever um capítulo. Então, somos 3 brasileiros, e depois existem chilenos, argentinos, mexicanos, pessoas que, embora atuando nos Estados Unidos, têm uma profunda relação com a comunidade dos latino-americanos nos Estados Unidos, guatemaltecos, enfim, a gente tem um bonito, né, painel, um bonito mosaico da reflexão nesse campo da catequese feita nas Américas. E esse é o objetivo justamente da gente perceber, então, a beleza dessa obra e o meu desejo de que você pessoal e também no seu trabalho pastoral. Mas não existe uma pessoa mais adequada para explicar o plano da obra do que o próprio professor Javier, que foi o editor, né, o idealizador, a quem nós gostaríamos de agradecer pela sua presença nessa noite brasileira. Essa é a primeira vez que ele está vindo ao Brasil, né, de forma digital. Mas a gente vai pedir ao professor Javier que venha também muitas outras vezes, agora em forma presencial, assim que for possível, né? Então, o professor Javier vai nos falar em espanhol, mas ele vai falar lentamente, tranquilamente, de forma que a gente vai conseguir acompanhá-lo na sua reflexão. Seja bem-vindo, Javier. Buenas noches. Muchas gracias, Padre Abimar, Padre Valdecir, Padre Eduardo, Janison, y particularmente a todos, a todas las que están escuchando este encuentro. Les agradezco profundamente esta invitación. Quiero agradecer primero que todo el poder participar de la publicación, de estar en el lanzamiento de este acto, en esta ceremonia de lanzamiento de este libro para el pueblo de Brasil. Y segundo punto, ya lo dijo el padre Abimar, una de las cosas que más lamento y les pido que me disculpen es por no saber expresarme en portugués. Quisiera compartir la pantalla. Y en algunos pocos minutos comentarles 3 puntos solamente. 3 puntos que les permitan a ustedes comprender las motivaciones, el interés que estaba detrás de esta publicación y qué proyecciones tiene. El primer lugar es cómo surgió el proyecto del libro. En marzo de este año, cuando nuestro continente comenzó a ser afectado por la pandemia, varios expertos de Europa y Estados Unidos, a través de plataformas digitales, comenzaron a escribir, a hablar acerca de los efectos socioculturales que ellos percibían de este fenómeno, de los cambios que se percibían por el COVID-19. En distintos medios aparecieron filósofos y sociólogos, además de algunos teólogos haciendo sus aportes. A final de abril, una persona conocida mía me preguntó una vez en voz alta, ¿y los catequetas no tienen nada que decir al respecto? Y esa pregunta me quedó dando vueltas y me pareció muy pertinente, una muy buena pregunta. Sí, la catequesis era un área donde también se veían diversos efectos del nuevo estado de cosas y por lo tanto, me pareció, los catequetas debían dar su opinión. Por tal razón,
conversé con el director del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre, donde trabajo, y le comenté lo importante que sería darles a los catequistas algunas orientaciones que provenían de expertos, ya que la única preocupación que se veía por entonces entre los responsables pastorales era realizar o no Eucaristías a través de plataformas online. Y otro elemento, no había que pensar solo en Chile, me pareció, sino en toda América y el Caribe. Porque en todos lados habrían catequistas que necesitarían orientaciones, líneas de acción, etc. Para ello, sería de gran ayuda la red de amigas y amigos catequetas que son miembros de SCALA, la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos. Pero hay algunos países donde no existen socios de SCALA, de modo que procuré buscar por páginas web y otros contactos personas que conocen a personas que fueran puntos de referencia en aquellos países donde no tenía mayor conocimiento. Logré ese objetivo solo parcialmente. A principios de mayo, del mes de mayo, me puse en contacto con estas personas mediante un email en el que les detallaba las características del texto que les solicitaba. La pregunta que debían responder en no más de 2 páginas, porque no había tiempo para leer mucho, había una necesidad de ser muy certero, claro, en pocas palabras. Por lo tanto, digo, la pregunta era, ¿cuáles serían aquellas 2 o 3 intuiciones catequéticas más importantes que usted ha decantado, a las que usted ha llegado en las últimas semanas a propósito de esta pandemia y que enriquecerían la comprensión o acción de otros colegas catequetas de América y el Caribe? La idea era que me enviaran ese texto de 2 páginas solamente el último día de mayo para que en junio pudiésemos comenzar rápidamente a editar y diseñar el libro. Estábamos contra el tiempo. Además, durante las semanas que duró la redacción de estos textos, por otras razones, que no viene al caso detallar, tuve algunas conversaciones que me convencieron del valor que tienen las publicaciones llamadas internacionalmente Open Access, de acceso abierto, que democratizan la información en una era llamada precisamente era de la información. En especial, esto ayudaría a solucionar un par de tradicionales problemas en la catequesis. 2 problemas que nos acompañan con mucha frecuencia. Por una parte, sería una publicación que rápidamente llegara a las bases y a quienes sirven en las zonas más alejadas. Esa es una de las facilidades que tienen este tipo de publicaciones de acceso abierto. Y segundo, debía ser una obra gratis, sin costo para los interlocutores, pues aunque la pobreza sea rasgo propio de nuestro continente, nuestros catequistas tienen el derecho de conocer qué indican los catequetas, los expertos, y por lo tanto no había que crear una obra que significara un costo para ellos. Así, el 11 de junio, antes de la publicación del Directorio para la Catequesis, tuvimos la alegría de publicar este texto. Pero
Más, la mitad de América Latina, me di cuenta, no tendría acceso a él por estar escrito en español. Aunque contaba con la reflexión del hermano Israel Moraes, el padre Eduardo Calandro, los miles de catequistas del Brasil no iban a tener noticia de esta reflexión. Por ello, quiero felicitar la decisión de la PUC Río de traducir esta obra del español al portugués, y quiero públicamente agradecer y aplaudir al padre Avimar Moraes por enfrentar la extenuante tarea de la traducción. ¿Qué intención tuvo esta publicación? Y este es el momento de confesar otro objetivo, un objetivo soterrado que quizás no se nota y que, por favor, no se sepa fuera de Brasil. ¿Cuál era ese? Me interesaba fortalecer la red catequética en América. Estoy convencido de que muchas de las dificultades que tenemos para abandonar esquemas caducos y procedimientos gastados en la catequesis se solucionarán cuando tengamos relaciones más fuertes y estables al interior de nuestras comunidades. Y esto no solo al interior de cada país, entre las diócesis, por ejemplo. No es solamente generar red al interior del Brasil, por ejemplo, sino también entre los países. Y los catequetas pueden hacer mucho, pueden aportar mucho en ello, si dejamos de enfocarnos solo en nuestros respectivos países y alzamos la mirada y pensamos en todo el continente. Hay miles de hermanas y hermanos que se pueden nutrir de nuestra reflexión, de nuestras acciones, de nuestros productos. Y no solo para copiar o traducir. A veces solo basta escuchar a otro para que surja una intuición que solucione mi problema local. Por eso es bueno, y más aún hoy es imprescindible, hacer red. Solo deseo agregar que hemos de generar más y mejores vías de contacto, de comunicación, de investigación y difusión de la reflexión, así como realizar acciones conjuntas entre todos los países del continente, buscando modos inteligentes para superar diferencias de idioma y de territorios. Las instituciones universitarias católicas, en especial, como dice el directorio en algunos puntos, por ejemplo el número 10, tienen todo el derecho de activar sus vínculos y sumarse a este esfuerzo, que no solamente es de instituciones eclesiásticas. Y lo deben hacer, estas instituciones universitarias, digo, mediante proyectos autónomos dentro siempre de su identidad académica. Esto porque la pandemia nos coloca por igual ante desafíos inéditos para la catequesis, pero también ante otros ya conocidos, pero que tienen nuevos énfasis. Hay que enfrentarlos juntos para que las soluciones sean las más adecuadas. Debemos trabajar más unidos, más allá de nuestras fronteras, superando las barreras del idioma y de nuestras distancias geográficas. En fin, la pregunta
que orienta esta obra, depois da pandemia que catequese? Es una pregunta en realidad que esconde una amplia complejidad, una profunda complejidad, y que no se puede responder en pocas palabras. Es una pregunta que incita, que estimula la reflexión, el trabajo en conjunto, sobre todo el diálogo. Pero si ustedes me preguntan, ¿qué rasgos podría tener una catequesis después de la pandemia? Yo indicaría algunas notas que no pueden faltar. En primer lugar, una catequesis debe ser, esta catequesis después de la pandemia, una catequesis más atenta y acogedora de la vida concreta de los interlocutores, en especial de su condición de angustia y de pobreza. Y aquí, si ustedes me permiten, me pregunto, ¿y si las mujeres no tienen lugar en los espacios de decisión, como muchas veces se critica? ¿Cómo nuestras comunidades van a desarrollar este rasgo materno? Pero esta catequesis más atenta y acogedora será fruto solo de comunidades eclesiales que vivan, que existan en clave misionera y cuya acción de testimonio y de diaconía preceda a la catequesis. Dos rasgos, testimonio y diaconía, que lamentablemente no siempre encontramos en nuestras comunidades. Ha de ser también esta nueva catequesis una donde el acompañamiento personalizado marque el diseño y el tono, el ambiente de los itinerarios que se elaboren. Y como otra nota, tal como indica el Directorio para la Catequesis, esta nueva catequesis ha de recuperar su eje o columna vertebral, largamente olvidado, pero ahora en recuperación, el querigma. Esta nueva catequesis que ha de surgir después de la pandemia ha de ser una catequesis que asuma un rol más profético, que además de anunciar el Evangelio, denuncie todo lo que se opone a él, no solo a nivel social, como solemos hacerlo, sino también en el ámbito intraeclesial, como por ejemplo ha sido el caso de los abusos sexuales del clero y las denuncias por malas prácticas con el dinero que en ocasiones suele haber al interior de nuestra iglesia. Esta nueva catequesis, así, con estos rasgos, existirá también solo si es sostenida por comunidades cristianas que sean integralmente vivas, no solamente en el plano sacramental, que es un ámbito fundamental, pero no el único de su identidad. Y para no abusar de su paciencia, solamente un séptimo rasgo. La catequesis cumplirá su fin si las comunidades cristianas generan red y apoyan a las familias que se esfuerzan por recuperar su rol protagónico y de base para la educación de la fe de las nuevas generaciones. Hay varios otros aspectos que habría que discutir, pero la invitación más importante está hecha, creo yo. ¿Queremos trabajar juntos en pro de esta nueva catequesis?
Muito obrigado. Javier, muito obrigado a você pela sua exposição, pela visão de conjunto que nos dá, né, do plano da obra, vamos chamar assim. E eu vou passar imediatamente a palavra ao padre Eduardo Calandro, né, que, como mencionei, foi um dos autores dos textos vindos do Brasil. A nossa saudação e queremos lhe ouvir também, padre Eduardo. Seja bem-vindo. Obrigado, padre Abimar. Uma saudação muito especial ao padre Valdecir, nosso diretor, a professora Maria Tereza, padre Janison, querido amigo e irmão, nosso assessor, e ao Javier, que é uma grande alegria poder compartilhar esse momento junto contigo. Muito obrigado. Uma gratidão mesmo por poder fazer parte desse projeto, ao padre Abimar e a você, professor Javier, por este convite e pela aceitação daquilo que a gente pôde contribuir, né, neste momento, onde nós não temos tantas respostas, não é mesmo? E só a sua exposição, professor Javier, dá muita vontade de ler o livro. Eu fiquei com esse desejo, viu, de ler de novo. Então, acredito que todos aqueles que estão nos acompanhando, tem muitos alunos nossos da graduação, da pós-graduação, que de fato, e catequistas que estão nos acompanhando, com certeza estão com esse desejo pela belíssima apresentação que o senhor fez desta obra, que traz contribuições muito pertinentes para a nossa ação evangelizadora. Bom, eu não vou falar aqui, não vou esgotar o que eu escrevi, mas também vou colocar, talvez, o que é pertinente diante da obra e o título que eu coloquei para o pequeno texto que escrevemos. É possível um olhar positivo? Esse foi o título, dentro dessa perspectiva da ação evangelizadora da catequese em tempos de pandemia. Na verdade, nós fizemos aí uma reflexão interdisciplinar da teologia catequética, da teologia pastoral e da teologia e da psicologia positiva, que é o meu campo de pesquisa também, na psicologia clínica. E, de fato, o primeiro ponto, e aquilo que eu coloquei como reflexão para nós pensarmos, é o olhar para a pessoa. Diante desse contexto de pandemia, nós estamos usando o substantivo masculino tempo, tempos de pandemia, que é algo que se vive por um determinado período. E é claro que também não esgotei a reflexão histórico-filosófica do termo, mas o primeiro ponto que eu coloquei no artigo é que ser humano nós temos aí, diante desse contexto e no pós-pandemia. Quais são as consequências que nós já estamos enfrentando e que nós teremos lá na frente? E, de fato, para poder escrever esse pequeno texto, esse artigo, eu fui buscar um pouquinho lá em Carl Rogers, que é um humanista, da psicologia humanista, que viveu um período do pós-guerra, onde existiam situações traumáticas do pós-guerra. Querendo ou não, esse pós-pandemia, e diante da situação de pandemia que nós vivemos, nós temos algo parecido das situações traumáticas. O medo, o pânico, a ansiedade, a depressão, o isolamento não espontâneo, a obrigação do isolamento, a obrigação do distanciamento, as relações não são mais próximas, né? Nós temos que reencontrar e reinventar um novo jeito de nos relacionarmos, um novo jeito de nos encontrarmos, um novo jeito de nos olharmos e um novo jeito de falarmos. Então, tudo isso é muito novo. A oração que o padre Abimar nos propôs, inspirado no Papa, fala da criatividade deste tempo. Então, de fato, para nós podermos dar uma resposta ou tentativas de resposta neste tempo que vivemos e pós, nós temos que olhar para o ser humano que aí está. Um ser humano com dificuldades, um ser humano com alguns transtornos que precisarão ser cuidados. As estatísticas hoje já apontam que 51% da população mundial já sofrem consequências psicológicas da pandemia. Então, metade da população mundial já está sofrendo de consequências psicológicas do pós-pandemia. E nós estamos ainda vivendo este período de pandemia.
E aí, então, no artigo, eu tento apontar para isso, que diante das situações de adversidade, diante de um contexto de vulnerabilidade, é preciso buscar alguns aportes, é preciso buscar aí alguns apoios, fatores de proteção, para que bem possamos aí viver este período, este tempo de pandemia. E apontei ali no artigo que, embora o professor Javier colocou alguns pontos muito pertinentes, que também estão nos textos, assinalei ali que talvez um caminho muito eficaz para uma ação evangelizadora que atinja a pessoa, que ajude a pessoa, está na espiritualidade. Uma espiritualidade que seja encarnada. Além do querigma, dessa dimensão querigmática, mas também a dimensão mistagógica. A mistagogia talvez é um caminho eficaz para nós pensarmos a ação evangelizadora no pós-pandemia e durante este período que nós estamos vivendo, porque ela é sempre sinal de esperança. A espiritualidade, a mistagogia, ela nos aponta para o ainda não, por aquilo que está por vir. Somos educadores da fé. A ação evangelizadora tem da catequese, por excelência, a educação da fé. Então, a fé que passa pela experiência mistagógica. É nesse sentido que a gente pode perceber que é possível um olhar positivo, porque ela traz esperança. E lembrando a carta aos Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, neste tempo de pandemia e pós-pandemia, sejamos pessoas de fé. E uma fé que é encarnada, uma fé que é vivida a partir de uma espiritualidade, uma fé que tem mística, que tem experiência. A iniciação à vida cristã, ela vai ser, por excelência, a evangelização da experiência, aonde a pessoa pode experimentar, tomar gosto, vivenciar. Talvez este seja o caminho para um olhar positivo diante de uma situação de vulnerabilidade, de adversidade que nós vivemos. Então, é um pouquinho disso. Acho que agora vale a pena a leitura do livro todo, dos artigos todos que ali nós temos produzido, e no intuito de ajudar também as bases. Achei muito interessante o que o professor Javier dizia sobre essa questão da unidade, o objetivo da obra de unidade da Igreja da América Latina e Caribe. Então, acho que isso, e com certeza nós vamos atingir agora no Brasil, traduzido esse texto para a língua portuguesa, é muito acessível os textos têm uma linguagem pastoral que conseguem atingir a todos, desde os catequistas de base aos teólogos que estão aí nos cursos de pós-graduação. Acho que essa é a grande vantagem desta obra que a PUC-Rio está oferecendo para todo o nosso Brasil. Então, mais uma vez, uma saudação muito especial aos nossos programas, o programa de pós-graduação, de teologia, por essa iniciativa, ao Padre Abimar, por oferecer aos nossos catequistas, por oferecer aos nossos estudantes esta obra. E, mais uma vez, gratidão por poder fazer parte desse projeto, Padre Abimar e professor Javier. Nós aqui agradecemos, Padre Eduardo, obrigado pelas suas palavras. Nesse momento, então, nós vamos indicar àqueles que estão nos acompanhando na live como você pode ter o acesso à obra. Então, já nas diversas plataformas onde a transmissão está acontecendo, o link ele está sendo disponibilizado. Eu vou pedir Rodrigo, que nos ajuda na técnica, para nos mostrar a página do programa de pós-graduação do Departamento de Teologia, daqui da PUC-Rio. Você vai vê-la agora em breve, ela está só sendo aqui compartilhada na tela. Só. Ok. Essa é a nossa página, que você pode ter acesso através do endereço tel.puc-rio.br.
Essa é a página do Departamento de Teologia da PUC do Rio. Depois nós temos, na parte dedicada à pós-graduação, nessa aba, você tem, né, produção intelectual. Aqui você clica na produção intelectual e imediatamente você tem a indicação do título da obra em português, depois da pandemia, que catequese. Clicando aqui, você tem, então, ali a possibilidade de fazer o download, seja do texto na versão portuguesa, e abaixo o download na versão em espanhol. Vamos fazer o download da versão portuguesa. E aí está, a obra, né? Ela está sob a responsabilidade da editora da Universidade Finisterre, e você pode, então, em acesso aberto, sem precisar pagar pelo acesso, você pode, então, aí ler a obra, pode, inclusive, baixar a obra no seu computador, no seu celular, enfim, pode imprimi-la, né? O Rodrigo está mostrando ali a possibilidade também de você imprimi-la. Então, ela está à disposição dos estudantes, dos pesquisadores, das pesquisadoras, dos também muitos catequistas que nós temos no Brasil. Então, eu queria agradecer, o Rodrigo vai encerrar aqui o compartilhamento da tela. Repito, o link, né? Nós fizemos o caminho mais longo, mas o link com acesso direto a essa página está à disposição de vocês no chat das diversas plataformas. Então, eu queria fazer o agradecimento também àqueles e aquelas que, ao longo desse processo de tradução da obra, me auxiliaram, né? O professor Javier fez a menção ao meu trabalho, mas, na verdade, esse foi um trabalho coletivo, outras pessoas, outras catequistas, inclusive, olharam o texto para tentar verificar se ele estava próximo da nossa linguagem pastoral aqui no Brasil, alunos do Departamento de Teologia, pessoas vinculadas ao corpo técnico do Departamento de Teologia, também nos ajudaram nesse processo de tradução da obra. E não gostaria de encerrar esse lançamento sem agradecer a esses irmãos e irmãs por esse trabalho valioso. Queria também aproveitar para agradecer ao professor Javier, que, Javier, você não está acompanhando, mas no chat tem gente já querendo te ordenar padre. Na verdade, o Javier é um leigo, né? Dedicado ao trabalho justamente da investigação teológica, da educação religiosa e da catequese, né? Então, nós agradecemos. É bom a gente ter, né, pessoas também de um laicato comprometido, que se dedicam também à pesquisa, como é o Javier, como é também a nossa coordenadora de pós-graduação, professora Maria Tereza, e assim, junto conosco, que fazemos parte do clero, Padre Valdeci, Padre Eduardo, Padre Janisson, eu, a gente forma, na verdade, um grande corpo de reflexão, de perspectivas diferentes, mas são perspectivas complementares. Então, te agradecer, Javier, por esse trabalho, por essa iniciativa. Na sua pessoa, agradecer também à Universidade Finisterre por essa parceria realizada com a PUC do Rio. E já gostaria também de colher a ocasião, né, Javier, para a gente anunciar uma próxima parceria. Essa parceria será realizada não somente pela Universidade Finisterre e a PUC Rio, mas nós associaremos também a esse trabalho o Boston College dos Estados Unidos. Então, nós já estamos produzindo um próximo texto, também em acesso aberto, agora com pesquisadores e pesquisadoras dessas três instituições, refletindo sobre
o novo diretório para a catequese. Então, eu já adianto para vocês que vem outra obra, né? A gente ainda vai pensar melhor, né, Javier, o título da obra, mas os artigos, os capítulos, na verdade, que compõem a obra, eles já estão, né, assim, fase bastante adiantada de produção, e a gente acredita que no início, né, provavelmente ali no início do ano que vem, a gente já vai ter a oportunidade, agora não somente em espanhol e em português, mas também em inglês, de oferecer a vocês mais um pouquinho desse trabalho de reflexão, que na América Latina, no Caribe, nos Estados Unidos, na América do Norte, nós estamos tentando fazer, ampliando assim as nossas redes de cooperação, as nossas redes de trabalho. Então, novamente, agradecer ao Departamento de Teologia da nossa PUC-Rio pela confiança no trabalho. Professor Valdeci, muito obrigado. Professora Maria Tereza, muito obrigado também pela confiança que sempre depositam nas pesquisas que aqui conduzo, de maneira especial no campo da catequese. Meu agradecimento também ao Padre Jânison, Padre Eduardo, né, grandes catequetas do Brasil, pessoas muito importantes para a reflexão e a ação pastoral na nossa igreja. E não podia também deixar de agradecer a cada uma de vocês que participaram desse momento de formação, né, de apresentação, de lançamento desta obra. Que bom que nós não somos somente brasileiros e brasileiras, mas existem também outras pessoas de outros países que estão nos acompanhando. Rodrigo também pela colaboração técnica, né, a capacidade, a possibilidade de fazer com que essa nossa live, essa nossa transmissão chegasse, né, até a sua casa, chegasse até a plataforma digital na qual você nos segue. Não me resta que desejar a vocês boa leitura, né, boa noite, para aqueles que podem, né, agora eu vou fazer inveja a alguns brasileiros, bom feriado. Jânison, você não tem feriado em Brasília, né? Então, bom feriado para alguns de nós. Javier, em alguns lugares no Brasil, amanhã é feriado. No Rio de Janeiro, inclusive. Então, vou fazer inveja um pouquinho a alguns de vocês e desejar a todos e todas, né, sucesso no trabalho que desempenham, palavra importantíssima no tempo atual. Saúde a todos nós.